A história dessa caixa começou quando um cliente me telefonou para combinar a retirada de uns aparelhos que eu tinha feito a revisão para ele. Ele já tinha me dito que junto com esses aparelhos, quando ele comprou, vieram 4 caixas Master 100 da Gradiente. Então, quando ele me ligou para combinar a retirada, ele disse que traria uma das caixas para que eu fizesse uma revisão, fizesse um diagnóstico, porque ele não estava satisfeito com o som das caixas. Então, quando ele chegou para retirar os aparelhos, ele trouxe a caixa, que é exatamente essa daqui. Então, essa é o que ele chamou de Master 100, ou que foi vendida para ele como sendo uma Gradiente Master 100. Só que assim, não precisa nem abrir a caixa para analisar. Essa caixa de Master 100 não tem nada. O que acontece aqui? É um clone de Master 100 Gradiente, aproximadamente com as mesmas dimensões, mas que da Master 100 mesmo, a única coisa aqui que tem, como eu vou mostrar mais adiante, a única coisa que ela tem da Master 100 são as carcaças dos alto-falantes. Porque os alto-falantes já foram refeitos, a estrutura da caixa não tem nada a ver, o divisor de frequência foi comprado aí no Mercado Livre, provavelmente. A caixa não tem a marca registrada da Master 100, que são os controles aqui de médios e agudos, e o VU de LEDs. O acabamento, então, nem se fala. Isso aqui é uma pintura feita com aquelas tintas em spray. Não tem nada a ver com a Master 100. Não tem a tela frontal, que também é uma marca registrada da linha Master. Ou seja, o que é que tem aqui de Master 100? As carcaças dos alto-falantes. Mas mesmo assim, eu fiz a análise da caixa e vou compartilhar aqui com vocês. Eu vou primeiro fazer um teste na bancada, para ver o som da caixa, em comparação com outras que nós temos aqui. Depois eu vou abrir a caixa para mostrar como é que ela foi construída e o que é que tem aqui dentro. E por que que essa caixa não é uma Master 100 e não é nada, é uma caixa artesanal. Ponto. Eu montei as caixas aqui na bancada para poder fazer um teste comparativo. Então, vou usar aqui um receiver 1260, que está em manutenção também, mas ele está funcionando. Vou colocar aqui a clone da Master 100, e aqui a nossa caixinha de bancada, que também está ligada a um subwoofer. O subwoofer vai ficar ligado só aqui na caixinha, que eu uso como referência para poder testar os aparelhos e as caixas. Vou colocar ali uma música do YouTube para tocar e vamos ver a diferença no som. Aqui no amplificador eu vou deixar os controles de graves e agudos no meio, loudos em desligado. O volume está aqui muito baixo. Vamos ver como é que fica. Aumentar o volume. Aqui estão as duas caixas. Só a caixa clone. Agora a outra. Eu sei que no vídeo o som aparece diferente do que a gente escuta ao vivo, mas aqui no teste, a clone aqui da Master 100, ela soa
menos graves, graves menos profundos, e os agudos bem lá no fundo, e o médio é um médio grave, ele não é aquele médio que reproduz bem a voz. Enquanto que a nossa caixinha aqui, tão modesta, ela toca em todas as frequências, ela reproduz bem os médios e os agudos, e o subwoofer ele dá conta dos graves até 20 Hz. Então, nesse comparativo aqui, a clone da Gradiente perdeu feio. Eu vou testar com uma outra caixa, com a nossa caixa feita com alto-falante Novik dos anos 90. Vamos ver como é que fica a comparação. Eu liguei a nossa caixa Novik aqui. Vou deixar o controle do Twitter no meio, mais ou menos. No meio, para não ter um excesso de agudos, que esse Twitter é muito eficiente. Do outro lado está a Gradiente, então. Vou reproduzir a mesma música. Vamos ver como é que fica. E as duas caixas. Só no Vic. Lembrando que aqui está sem o subwoofer, é só a caixa, tá? Só essa. Só essa. Então, a nossa aqui modesta caixa com um alto-falante de 15 watts, baratinho, um Twitter baratinho, tá tocando, na minha opinião, melhor, com som mais equilibrado do que a caixa da, supostamente, um clone da Master 100. A Master 100 ela é conhecida pelo grave mais profundo, um médio definido, um agudo cristalino. E essa caixa aqui, com todo o respeito a quem fez, não tem nada disso. A primeira coisa que chama a atenção na caixa é já na parte traseira, aqui onde se liga os alto-falantes, foi tirado de uma caixa Sony. Então tem aqui os conectores, plaquinha da Sony. Então imaginam que deve estar por dentro, no resto do divisor. Vamos olhar pela frente. Bom, olhando assim por cima, parece que essas molduras são da Master 100 mesmo. Já o pórtico aqui não tem nada a ver com a Master 100. Isso aqui é vendido no Mercado Livre. Até aí, sem problema. Não tem problema nenhum. Agora, a moldura do Twitter já é diferente. E não tem aqui os potenciômetros para regular o médios e o Twitter. Também não tem a escala de LEDs para indicar a potência recebida. E não tem também a telinha de acabamento. Eu vou desmontar então os alto-falantes e vamos ver o que tem por baixo das molduras. Bom, eu tirei as molduras, vamos analisar então a situação aqui. O Twitter, essa moldura parece ser original, só que foram cortadas aqui aquelas abinhas que tem na Master. A gente olhando de perto aqui dá para ver que foi quebrado. Não sei porquê. O Twitter parece ser a estrutura do Twitter original, mas o cone é diferente. Agora não dá para tirar daqui para ver porque ele foi colado aqui. Como não quero forçar a caixa do cliente, então eu vou deixar como está.
mas parece ser o tweeter original, só que o cone não é o mesmo. O falante de médios também é o falante original da Gradiente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. É Gradiente. Setembro de 82. Mas o cone, provavelmente a bobina também não são do falante original. O woofer é a mesma coisa. Essa moldura parece ser a moldura original. Tá aqui o woofer. Tem aqui a assinatura da pessoa que fez a restauração. É um woofer Gradiente mesmo, quer dizer, no Vic, né? Fabricado em 83. E aqui tem uma marcação de 99, provavelmente quando foi feita a troca do cone. É possível que tenha queimado e alguém fez a restauração. Talvez tenha outra restauração mais recente, mas aqui não está marcado nada. Tirando o woofer, a gente vai conseguir enxergar o divisor de frequência. Olhando a caixa por dentro, a gente vê aqui que ela foi revestida com esse material, que não é exatamente um material adequado para essa finalidade. Eu não sei o nome desse material, mas ele é usado em forração de móveis. Para você colocar, por exemplo, em sofá, em poltronas, entra por baixo. Ele até tem uma certa absorção acústica, mas não tem nada a ver com a material original da Gradiente. Outra coisa é que ele não tem ali na parte de baixo, não tem a forração. E ali está o divisor. É um divisor que é vendido aí no Mercado Livre. E importante é que ele tem aqui vários resistores de atenuação, tanto para o médios como para o Twitter. É por isso que os médios do Twitter estão respondendo baixo nessa caixa. É um divisor de 12 decibéis por oitava. Então é um divisor adequado para essas caixas hoje que se faz hoje com alto-falantes automotivos, que se usa corneta, super Twitter e outros similares no lugar dos falantes de médios e Twitter de papelão. Então esses Twitters que se usam hoje em dia têm um rendimento muito mais alto. Por isso que esses divisores têm os resistores de atenuação. No caso dessa caixa aqui, esse divisor é inadequado, que a caixa original é de 6 dB por oitava. Então não é porque colocou um de 12 decibéis que o som vai ficar melhor. Como se constatou aqui, o som ficou pior. Ficou sem agudos e os médios morreram. Não tem médios. Então eu acredito que, como já foi feito um teste aqui, que infelizmente eu perdi a gravação, mas eu troquei esse divisor, coloquei o divisor original da Master 100 para fazer um teste. E o som melhorou muito. Então esse divisor aqui, apesar de provavelmente ter sido vendido como uma melhora na caixa, na verdade ele está atrapalhando. Não é que o divisor seja ruim, simplesmente ele não é para essa caixa, não é para esses alto-falantes. Então, somando tudo isso, quer dizer, a estrutura da caixa em si foi bem feita. É um compensado aí de 15 milímetros, 16 milímetros. Está muito bem feito, muito reforçado. Só que, infelizmente, a parte elétrica, que é a parte eletrônica, não corresponde. Somando tudo isso, o divisor, os falantes recondicionados. Então, essa caixa aqui, né, como eu falei, não é uma Master 100. É uma caixa artesanal feita com alto-falantes com carcaça da Master 100. E o som é igual da Master 100? Não, não é. Agora, o som é ruim? Não, o som não é ruim, pode até agradar a determinados ouvidos, como eu vou comentar aqui nas considerações finais. Então, acho que ficou claro aí que essa caixa
É uma caixa, não tem nada a ver com a Master 100, é uma caixa feita artesanalmente. Eu acredito que a pessoa que fez entende um pouco da arte de fazer caixas acústicas. Ele não economizou na madeira, foi feito uma estrutura sólida. Ele talvez até tenha tentado melhorar o som usando um divisor de frequência, que devem ter dito para ele que é melhor. Agora, o divisor de frequência não tem nem melhor nem pior. Ele é um elo que faz a ligação entre os alto-falantes, a acústica da caixa, a resposta dos alto-falantes e o sinal que entra. Não existe divisor melhor ou pior, existe o divisor que é adequado para essa caixa. Agora, esse divisor que tem aqui, com certeza, não é adequado para essa caixa. Tanto assim que eu fiz os testes, que infelizmente não foram gravados, mostrando como essa caixa se comporta com o divisor original da Master 100. O resultado é totalmente diferente do que apareceu aí nos testes. Mas não é igual a Master 100, por quê? Porque os alto-falantes não são os mesmos. O alto-falante que foi restaurado, que foi feito a partir de uma carcaça de um alto-falante da linha Master, não é um alto-falante da linha Master. É um outro alto-falante. Conclusão, então. Clonar caixas de som é uma atividade de risco. Em geral, não dá certo. Porque o fabricante, no caso a Gradiente, fez uma série de estudos muito aprimorados em termos de projeto, fabricação, peças, fornecedores, para conseguir chegar a um determinado resultado. Então não é porque você usou as mesmas medidas, alto-falantes parecidos e um divisor de frequência que até pode ser melhor para uma certa finalidade, mas não é dessa caixa, o resultado geralmente não funciona. Caixa é uma coleção de itens que foram harmonizados para uma determinada finalidade, para determinado tipo de música, determinado tipo de ambiente e para determinado gosto musical do ouvinte. Uma caixa que pode ser ótima para mim, pode ser ruim para outras pessoas e vice-versa. Eu mesmo vejo caixas que os colegas montam que para o meu gosto tá ruim, mas eles gostam, então tá tudo certo. E essa é a beleza desse mundo das caixas. Existe o lado técnico, mas existe também o lado pessoal, o lado da acústica do ambiente e muitos outros fatores. Então, decididamente, não é uma ciência exata, apesar de haver muita ciência envolvida.